Bem-vindos. Hoje estamos dando início a mais um Cine Horizontes. Hoje falaremos do filme O Caso do Colini e vou passar a palavra para o meu colega Diego. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Cine. Esse encontro é promovido pela nossa Clínica Horizontes e quem faz a organização somos nós, os estagiários da clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre o filme. E a sinopse do filme ele traz um caso de um jovem advogado chamado Kaspar Leinen, interpretado por Elias Barak. E ele é contratado para fazer a defesa de um caso em comum. Fabrício Colini, interpretado pelo ator Franco Nero, o icônico Django, um trabalhador sem precedentes criminais desde 1970, que supostamente assassinou o rico industrial Hans Mayer, interpretado por Manfred Zabatka, em uma suíte de hotel em Berlim. Enfrentando um rival que nunca perde casos, Kaspar se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã e oculta uma... A gente vai trazer agora um pouquinho do trailer para a gente relembrar um pouquinho do filme. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor denen. Jetzt übertreiben wir nicht. Immerhin hat er Hans Mayer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Mayer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Vocês estão vendo a minha tela? Vou apresentar os convidados. Então, hoje temos conosco o Roaldo Machado, é um prazer em tê-lo aqui. Ele é médico psiquiatra, ele é psicanalista de data da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre e professor da Horizontes. Temos também o Rafael, muito prazer estar aqui contigo, Rafael, obrigada por aceitar o convite. Ele é psicólogo, especialista em psicoterapia psicanalítica da infância e adolescência e de idade adulta pelo contemporâneo Instituto de Psicanálise e de Transdisciplinaridade. Ele é especializando em psicanálise das configurações vinculares pelo contemporâneo também. E de transdisciplinaridade, ele é pesquisador voluntário no grupo do Intervires da URGS. Ele é psicólogo clínico e acompanhante terapêutico. Tem mais de 15 anos de trabalho em saúde mental e políticas públicas e militante da reforma psiquiátrica. Vou passar a palavra para ti, Rafael. Deixa eu tirar do mudo aqui. Todos me ouvem, todos me veem. Então, pessoal, uma boa noite a todos, todas, todes. Sejam bem-vindos
a mais esse Cine Horizontes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que é uma construção muito potente e, enfim, tá? Quando eu fui convidado a comentar esse filme, eu não conhecia esse filme, tá? Até fiquei surpreso com o título, não entendia muito bem o que significava o título, né? E aí, depois de umas 3 semanas que eu acho que eu fui concatenar, né, do que a gente estava falando, né? Não sei se eu vou conseguir expressar, de certa forma, um pouco das minhas ideias nesses 20 minutos, tá? Mas eu vou tentar ser bem sucinto, direto e objetivo, assim, em algumas colocações. Eu separei para a gente poder pensar, né, o tema e o filme em si em dois ângulos, tá? Um deles seria questões psíquicas envolvendo os personagens, tá? E eu vou me deter mais em pensar o Caspar, o advogado, tá? E uma questão ética / moral, né, em relação à justiça, e, enfim, como a justiça opera, né, principalmente dentro de um modelo colonizador, enfim, certo? Por que eu estou pensando esses dois lados, essas duas vias, tá? À medida que eu fui vendo o filme, né, eu até comecei meio entediado a ver o filme, ele parecia meio maçante no início, aquela cena das lutas dele praticando boxe, pensando, a cena dele sendo designado a assumir o caso, enfim, o qual ele não sabia de quem se tratava, quem era, enfim, não sabia quem era a vítima, inclusive, né? E à medida que o filme foi se desenvolvendo, eu fui me dando conta da ausência de uma figura muito importante ao longo do filme, que é a figura do pai, tá? Por que isso, né? À medida que eu fui entendendo quem eram as figuras, de certa forma, de vínculo do Caspar, do advogado, né? E num primeiro momento... ele tem um atrito com esse pai, com o pai biológico dele, tanto é que o Maier, ele, de certa forma, adota, mas é uma adoção meio tosca, né? Ele meio que subtrai, né, o Caspar dos cuidados da mãe, por eles terem poucas condições, a mãe está numa situação de vulnerabilidade, se desenvolve no meio de uma família atrás, literalmente, do neto real dessa família, e ali ele se desenvolve tendo um ambiente teoricamente saudável em que ele pôde estudar, pôde fazer a faculdade dele, pôde experimentar a vida amorosa, tendo um caso, inclusive, com a neta do Maier também, irmã desse amigo dele de infância, que veio a falecer depois, certo? E tem o Maier como uma figura de referência, tá? Para o desenvolvimento, de certa forma, psíquico. Mas é uma figura de referência meio ausente também, porque era algo em que ele estava muito mais preocupado, de repente, em proporcionar um status quo para o Caspar dentro dessa família do que propriamente um desenvolvimento da alteridade psíquica desse sujeito, né? E aí tem uma outra figura importante, que é... então, eu falei do pai biológico do Caspar, falei do Maier, e estou falando agora do professor, né? Porque esse advogado, que é o advogado que nunca perde causas na justiça, enfim, ele é professor do Caspar, né? Durante a faculdade, né? É alguém que o Caspar tem muita, de certa forma, admiração pela competência, né, pela técnica, enfim, mas é alguém que também subjuga muito o Caspar, né? Então, subjuga no sentido de que durante todo o processo ali, as colocações que o Caspar fazia, e ele muito confuso por não saber a história, e aí eu acho que tem um ponto interessante que é o seguinte, né?
O Caspar, ele não sabe a história do Colini, né, que é a pessoa a qual ele está defendendo, mas a história dele também ela é nebulosa, né, a história do próprio Caspar, né, no sentido de que essa ausência não só, né, dessa figura paterna, biológica, né, como esta adoção, né, complexa, e uma adoção meio que ele era alguém da família e não era, como essa referência, de certa forma, em relação a essa reverência, perdão, de certa forma, a este professor universitário, fez com que o Caspar ele fosse um advogado muito mais impulsionado, digamos, pela curiosidade, pelo desejo de fazer justiça, do que propriamente um advogado, digamos, com consistência de sustentar todos os argumentos os quais ele estava pensando, tá? E eu estou falando isso sabendo, por exemplo, que o Colini, na real, ele só foi ali revelar, digamos assim, toda a trama, o que existia por trás, só foi conversar com o advogado no momento em que o advogado, imbuído desta curiosidade, esta coisa bem infantil, né? Me vem a cena agora dele correndo atrás pela casa do Maier de bicicleta, atrás do neto do Maier, enfim, do neto biológico, e ele correndo, explorando a casa, né? E mais adiante, inclusive, tem uma cena em que, pelo fato deles terem explorado a casa enquanto criança, ele associa a arma usada no crime, a arma que o Maier guardava embaixo do armário. Então, assim, impulsionado por essa curiosidade, é que ele conseguiu efetivamente descobrir o que estava realmente se passando, tá? Mas quando eu sustento a ideia, por exemplo, da ausência de figuras masculinas inteiras, né, nessas relações, eu sustento a ideia de que quem impulsiona para a vida é o pai, né? Quem diz o seguinte, cara, não, tu tem condições lá de sustentar, tu enfim, tu tá começando a tua carreira, mas tu serás um ótimo advogado, e eu sinto muita fragilidade, digamos, nessa construção paterna em relação ao Caspar, né? E é uma construção que, ao longo do filme, do desenrolar do filme, junto desta curiosidade quase pueril, enfim, o Caspar, ele consegue, de certa forma, dar um novo sentido para esta paternidade, né? Como assim dar um sentido, né? Quando ele se dá conta de que ele precisa ir até o pai, para que o pai ajude, o pai biológico, ajude ele a montar todo esse quebra-cabeça e incorpora esse pai, inclusive, à equipe de trabalho dele, né, junto com a moça das teleentregas, enfim, ali parece que ele tem, de certa forma, um desejo não só de solucionar este caso, que é tão enigmático naquele momento, mas também de solucionar, digamos, um buraco deixado na sua vida pela ausência deste pai que abandonou a mãe turca, se não me engano, a situação era essa, né? O pai alemão, né? Ou italiano, não, o pai era alemão, morava numa outra parte da Alemanha e a mãe era turca, né? Então, assim, ele busca esse pai no sentido de ter, de certa forma, um certo amparo, não só na busca, mas também um amparo psíquico, de poder ressignificar a importância de ter esse pai perto, tá? Quando ele descobre, e dentro desse quebra-cabeça, de que o Maier não era a pessoa a qual ele imaginava que fosse, né? O qual descobre que o Maier era fascista, né? Descobre que o Maier era um soldado, né? Um oficial nazista, né? A impressão que eu tenho é que, de certa forma, existe uma importância na implosão desta
suposta figura, né, nesse suposto referencial paterno, construído a partir da figura do Maier, para que ele consiga crescer efetivamente enquanto advogado, enquanto representante do direito, né? E não é à toa que, a partir desta descoberta, né, ele começa a questionar, inclusive, as leis que foram feitas na década de 60 na Alemanha, para justificar os crimes de guerra cometidos por oficiais nazistas, que eram pessoas extremamente importantes, empresários da Alemanha da época, né? Então, precisava se dar conta desses empresários que tiveram um passado obscuro, né? E que precisavam pagar, inclusive, na lei, por esses crimes cometidos, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí, a terceira colocação, para a gente fechar esse primeiro momento, é em relação ao suposto professor, né, este advogado que nunca perdia nenhuma causa e que, literalmente, o expunha a situações bizarras durante a própria audiência, né, humilhando o próprio Caspar, dizendo que, enfim, como é que ele tinha bases teóricas se o cliente dele não falava com ele. Então, ele acaba colocando este terceiro referencial masculino, esse terceiro pai, no caso, na cadeira de testemunhas, começando a questionar esse pai, se ele sabia da realidade das leis que estavam sendo modificadas no final da década de 60 na Alemanha, justamente para esconder esses generais, esses oficiais nazistas, que tinham altos cargos públicos e alto, digamos assim, alto reconhecimento social. E aí, ele, mais uma vez, ele, de certa forma, dá um outro sentido para essa figura de pai, né? O qual, questionando esse pai, refutando esse pai, dizendo que esse pai foi conivente com toda a situação que ali estava sendo julgada, né? Inclusive, este pai sendo responsável indiretamente pela morte do Maier, né, do assassinato do Colini, justamente por não criminalizar as atrocidades nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ali ele dá um sentido. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né, com essa minha fala em relação à figura do pai? A figura do pai ela é importante, todos nós sabemos, né? Só que também é importante para o desenvolvimento psíquico de todo sujeito chegar um momento de questionar esse pai, né? De perguntar do tipo, tá, pai, enfim, tu me passou certos valores, né? Eu os internalizei, mas estes não são os valores que eu quero seguir. Ou tu não esteve presente, né? Tu, enfim, tu não esteve comigo em todas as etapas do meu desenvolvimento e, mesmo assim, eu acho que a gente pode dar um sentido novo a essa construção. Ou de desmistificar literalmente o mito de que existem pais supremos e superpoderosos, pais messias, pais que estão aí para salvar o mundo, como ele foi salvo por esse pai, o qual ele viu que não era um pai tão bom assim, né? Então, a minha fala em relação à figura do pai é isso, porque a gente não pode deixar de desconsiderar também, em todo este contexto, né, que existia e existe, digamos assim, há séculos e há anos, há décadas, uma lógica que se constrói de colonialidade, tá? Quando, por exemplo, advogados, juízes, isso daí eu estou falando em cima do filme, tá, gente? É uma construção que eu estou fazendo, um raciocínio em cima do filme. Quando existe, no final de 60, toda uma mudança de leis para justificar crimes hediondos cometidos por nazistas na Segunda Guerra Mundial,
quando nazistas, e aí dados de realidade, saem da Europa e se escondem na América do Sul, justamente pela frouxidão da imigração para esses países, a gente permite, de certa forma, em que o pensamento ele vá sendo colonizado, né? A assunção do fascismo, ou melhor, a continuidade do fascismo, ela se dá muito pela ideia de colonização do pensamento. É aquilo que vai se capilarizando de uma forma a qual a gente não consegue, de certa forma, detectar de onde está saindo, mas essa construção ela vai acontecendo socialmente, né? E ela chega nos dias de hoje. No caso do filme, chegou nos dias, né, nos anos 2000 ali, que é onde o Casper ele consegue, a partir da investigação dele, o ir atrás e de certa forma, reconstruir a história do Colini, o qual estava, de certa forma, cindido, né? Eu não vou me deter a um olhar sobre o Colini, porque a impressão que eu tenho é que esta colonização de pensamento fez com que, literalmente, o Colini assumisse uma questão psicótica, digamos assim, do desenvolvimento dele, onde ele cindisse, né, a questão do pensamento, e justamente no assassinato que ele veio a cometer, e depois, durante o julgamento, inclusive tirando a sua própria vida, né? Então, esta colonização de pensamento, né, ao longo de anos, ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos, enfim, ela produz aquilo que a gente tem hoje, entendeu? Que é movimentos fascistas, né, no Brasil e no mundo, a continuidade desses movimentos, a ocultação de crimes cometidos por políticos, né, a assunção de figuras de liderança, as quais são figuras messiânicas, mas que de Messias não existe nada, entendeu? E que fez com que, justamente na Alemanha, se criasse, digamos, um mecanismo para poder proteger esses indivíduos que cometeram este tipo de crime hediondo também, né? Num primeiro momento, a gente se impacta, digamos assim, e o filme ele traz uma ideia de que o que o Colini fez ali, a barbárie do crime, digamos, é algo assim assustadora, né? Mas a questão grande que a gente traz é a seguinte, né? O que é mais bizarro, né? Eticamente falando. Dois adultos, um adulto ir lá e matar o outro, ou enquanto tu é criança, tu assistiu teu pai sendo assassinado na tua frente e alguém pegar o teu rosto e inclusive olhar esse pai sendo assassinado na tua frente sem ter feito nada. Então ficam aí algumas questões para a gente poder pensar. Eu não sei, Sanei, como é que a gente está no tempo, tá? Eu tenho uma preocupação em relação a isso, né? Temos mais 1 minuto e meio, Rafa. Né? Então, ficam essas questões para a gente poder pensar, porque diante da assunção do fascismo, né? Mais uma vez, não só no Brasil, como no mundo, a gente tem que levantar a questão de onde está realmente o pai. Eu acho que essa é a grande questão da gente poder pensar. Onde está realmente o pai? Acho que é isso, gente. Obrigado, Rafa, pelas palavras. Trouxe uma perspectiva com bastante insights e bastante pano para manga para a gente discutir, né? Muito bom. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso segundo convidado, o professor Roaldo Machado. Professor, obrigado novamente por estar aqui com a gente, e a palavra é toda sua. Eu que agradeço o convite de vocês, gente, tá? Certo? É muita honra aqui conversar com vocês aqui, no meio de jovens, estou no meio da família aqui, né? Isso é um problema, né, para mim aqui, né? Certo? Eu também represento o pai, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que o Rafa já pegou praticamente todos os ganchos aí para a gente pensar,
né? Que a gente só poderia mais ou menos aprofundar o que ele está falando, ou dizer alguma coisa ou outra questão com o pai que ele refere. Eu acho que é muito pertinente, né? A gente pode, eu pensei assim, bem, vou pegar um vértice ali para reforçar a tese do Rafa, né? Por exemplo, chega no momento do julgamento, está se processando, que o advogado da família, talvez sentindo e conhecendo os segredos, e toda uma questão de segredos, né? Ele se dirige ao advogado, né, que vai estar defendendo o Coline, né, e diz para ele, tem um diálogo com ele. E, nesse momento, o diálogo não é grande, né, mas é um diálogo no qual ele se coloca na posição do Satanás, do diabo, que faz, vamos dizer, uma oferta para o advogado, né? E diz assim, olha, já tem aqui um caso lá, não sei onde, que tu vais poder desenvolver, vai ganhar tantos e tantos e tantos euros, não sei se era euros, né? Enfim, vais enriquecer. E mais, vai ficar aí famoso, né, diante dessa questão. É claro que, de uma certa forma, ele, um advogado muito influente, poderia fazer desse jovem aqui um homem que ascende ao sucesso, né? Essa conversa que ocorreu, ela, do meu ponto de vista, assim, ela é uma conversa já, vamos dizer, cantada em outros literariamente. Por exemplo, no Fausto do Goethe, onde o diabo se aproxima, né, e quer comprar a alma, né, do Fausto, nesse sentido. E o Fausto, de fato, vende a sua alma para ele, né, e ele se torna, vamos dizer, possuidor da alma do outro. O outro texto famosíssimo sobre isso, né, exatamente é o texto do Dr. Fausto, do Thomas Mann, né, no qual vamos dizer, o colóquio entre o artista que recebe a proposta de vender sua alma, ele é um colóquio imenso, né? Do Fausto, do diabo, tentando, né, arrebatar a sua atenção e dizer para ele que ele vai ter bens inúmeros, vai ser famosíssimo, vai compor a melhor música, vai ser o maior compositor, né, desse. Ocorreu uma cena, né, há uns anos atrás, né, que me lembra isso, que o von Karajan, que era o maestro da Orquestra de Berlim, né, ele vai fazer um concerto em Nova York, né, e o von Karajan era alemão. Então, e no momento do concerto, o von Karajan se dirige ao teatro e está vazio o teatro. Todos os lugares foram comprados por eminentes pessoas judaicas, judeus riquíssimos, e compraram e deixaram ele tocando sozinho. Então, nesse sentido, né, foi muito... Quer dizer, talvez esse personagem, né, ele consentiu que o diabo lhe seduzisse. Daí eu entro nisso que o Rafa está propondo aqui, é que, vamos dizer, nesse momento, se o advogado ele aceita a proposta, o embuste, ele vai fazer o que o Lacan diz de forclusão do pai, forclusão da lei do pai. Entende? Então, essa lei espúria, que depois aparece, é um compromisso disfarçado, como se fosse um sintoma, né? Porque ela tem aspectos de lei, não? E tem inserida nela o compromisso
né, de ocultar, né, o crime e o segredo nazista ali, naquela ocasião. Isso foi, como diz o Rafael, muito comum na Alemanha. Não? Por exemplo, essas indústrias automobilísticas, todas que nós hoje nos debruçamos sobre elas e contemplamos, a Volkswagen, Mercedes-Benz, todas elas, de uma certa forma, tiveram seus dirigentes, vamos dizer, envolvidos nessa trama nazista. E, de uma forma ou outra, beneficiário disso que o Rafael faz, ali em 1960, 60 e poucos, eles alteraram a lei, né, e consentiram que essas situações, esses crimes de guerra não fossem crimes de guerra, e sim, ali tem todo um diálogo de advogados nesse sentido. Então, a justiça, ela perdoa, contempla, vamos dizer, isto, e e até por conveniências, porque essas pessoas também eram muito capazes de desenvolver, essas pessoas elas reforçam o segredo. É muito estranho esse modo de proceder de famílias. Também vi um outro filme desses dias, aqui na mesma Netflix, chamado História Oficial. É um filme argentino. Não? Esse filme é mais ou menos o seguinte: quando os subversivos, os esquerdistas, eram presos, e eram presos aos montões, não? Algumas das mulheres estavam grávidas, e elas eram cuidadas, e essas crianças nasciam nessas situações. E logo depois que essas crianças nasciam, elas eram raptadas e entregadas para adoção para pessoas que não conseguiam ter filhos e que pertenciam a essa elite oficial, não, da estrutura ditatorial argentina na época. Isso traz aquele choro convulsivo das mães na Praça de Maio, querendo saber dos seus filhos, dos seus netos, quem eram, onde estavam. Esse é o drama da história oficial que foi representado nesse filme, e eu recomendo a vocês. E tudo isso tem a ver com aquilo que o Freud fala, não? Que se chama a cisão do eu. É como se partes do eu ficassem cindidas, não? E outras partes, né? E essas partes ficam alheias. Mas o Freud diz de uma forma muito interessante. Ele diz, bem, essa parte cindida, ela, de repente, vai sendo processada, e ela vem à luz ou na forma de sintomas graves, ou na forma, vamos dizer, a lei retorna. E como a lei retorna, essa lei forcluída, ela retorna. Ela pode retornar através de um ato, e foi o ato do Colini, né? O Colini é um justiceiro. Coitado do Colini. Não? O Colini não viveu a sua vida. Ele paralisou depois disso, da situação. E ele só pensou nisso. Não criou família, ele disse, não teve projetos. Mas ele lembra, assim, caricaturalmente, se fosse jogado em filmes de heróis, como heróis justiceiros, cowboys, né? Que sofreram um grande trauma na infância e que viram a sua família ser assassinada por bandidos e a mãe ser estuprada, as irmãs estupradas e mortas, e eles ficaram escondidos e depois se tornaram justiceiros. Cowboys justiceiros. Eles são matadores de bandidos. Então, o Colini era algo assim, só que não era isso também. Ele não era um herói nem nada. Não? E a sensação toda, assim, que depois que ele matou o seu algoz, não resta mais nada a fazer na vida. Não? Ele não tem mais sentido. Ele viveu 30 anos a história, a vida parou.
Vejam a dimensão de um trauma que vai estagnar a vida da pessoa. Ela compromete, ela paralisa a função criadora. Não? Isso a gente vê na clínica muito. Situações traumáticas graves, em que de estupro, violências, e esses personagens muitas vezes repetem compulsivamente a situação e estagnam o seu desenvolvimento. Eles param. Né? Isso fica cindido e é dessa forma como se expressa. Esse coitado, não, ele esperou a sua mãe morrer, esperou a sua irmã morrer, ele tinha feito... Veja como a lei para ele era importante. Ele tinha feito uma promessa de que ele não tomaria nenhuma providência, né, nessas situações, né, pelas mãos. Ele prometeu para a mãe e para a irmã, e ele cumpriu. Essa dizer que eles entraram na justiça, né, essa história toda, e quando chegaram, supostamente 1 ou 2 meses atrasados, e daí essa lei já tinha sido abolida dos crimes de guerra. Bem, essa história é triste da situação e eu recomendo todos a verem muito atentamente e prestarem muito atentamente a esse diálogo do diabo com o advogado, que era o defensor, né? Tentando seduzir esse advogado ao crime, né? Prometendo que a sua alma, né, vamos dizer assim, teria triunfos maiores, né? Mas ele entregaria para isso a sua alma. Entregaria, vamos dizer, ele teria que estabelecer isso que diz o Lacan, que o Rafael também trouxe, é a forclusão da lei. E a lei retorna. Como é que ela retorna? Retorna através da vingança do Colini. Não? Por um ato de vingança pessoal, depois não resta mais nada a fazer, ele se mata. Não? Mas ela pode retornar, como naquele filme do Match Point, do Woody Allen, não sei se vocês viram. Não, ela pode retornar por uma alucinação. Uma alucinação que chega, por exemplo, naquele filme, ele também é um assassino, né? E ele está muito bem, tomando um vinhozinho e tal, e quando ele tem uma alucinação, ele matou 2 mulheres, a amante dele, e matou uma testemunha. E as 2 mulheres chegam para ele de noite, de uma forma com uma alucinação, e a mulher mais velha pergunta para ele: mas por que tu me mataste? Eu não tinha nada a ver com isso. E ele, né? E daí a amante diz para ele: mas tu me mataste, nós tínhamos grandes projetos. É que ele foi mordido, né? Ele cedeu, não, ao diabo. Ele foi um Fausto que cedeu ao diabo e matou. Né? Eu acho que o Rafael diz muito bem, né, que essas coisas elas não são apenas da nossa psicopatologia e das nossas vivências mais individuais e de consultório, de clínica, que a gente vê e examina. Essas coisas estão aqui na nossa sociedade, né? Como estavam na Alemanha da época, e estão presentes ainda permanentemente. O fato é que o dilema trazido pelo Dr. Fausto, no caso do Mann, e pelo caso do Goethe, de uma forma ou outra, esse dilema é extremamente contemporâneo. As pessoas são seduzidas. Não sei se é só contemporâneo, sempre houve isso de uma forma ou outra, né? E são seduzidas, e elas são alçadas a uma posição grandiosa e conservam dentro de si esses segredos que ultrapassam, às vezes, o Rafael sabe bem disso, gerações. Não? Vamos dizer, são revividas de uma forma ou outra por uma segunda, por uma terceira, uma quarta geração, de uma forma ou outra. Essas coisas nos pertencem, né? Pertencem a gente, ao desenvolvimento da gente,
a gente, nas análises pessoais, a gente se depara com essas coisas. É o canto da sereia, vamos dizer, é aquilo que também, num outro filme do Bergman, é o ovo da serpente. Não? É uma sedução que emprega. Não? E dentro dessa sedução, vamos dizer, em nome disso, assim, nós assassinamos a verdade das coisas. Isso que me chamou muito a atenção nesse filme, maravilhoso e maravilhosamente feito, e muito emocionante. E por trás disso, aquilo que também o Rafael fala, né? Que o moço já tinha, o advogado de defesa do Colini, já tinha dentro dele a lei instituída. Ele já tinha sofrido esse tipo de bajulação, mas ele não cedeu. E isto fez com que ele procurasse progressivamente o seu pai, né? E ele recompõe a figura paterna dentro dele, né? Recompõe a figura paterna, não só a figura real do pai, como a figura metafórica do pai, da lei paterna, daquela lei estruturante, né? Que todos nós temos de uma forma ou outra, e da qual, não, e ela, vamos dizer, ela é um compromisso, no fundo é um compromisso com Eros, com a vida, não? E não com a pulsão de morte satânica, né? Que ela, vamos dizer, encontra inúmeras formas de disfarce para se fazer presente e para capturar, não, a sua vítima, as suas vítimas, né? Nesse sentido. E isso que eu estou dizendo agora é apenas para complementar um pouco, avançar um pouco o raciocínio que o Rafa já estava fazendo, né? Para ampliar, para trazer isso para diálogo, porque, como o Rafael diz, isso é dos grupos e dos grupos sociais atuais. É interessante que ali são citados, no final do filme, estadistas que foram meus... Eu era mais jovem, né? Mas eu me lembro desses estadistas alemães que faziam parte, né, da política europeia da época. Adenauer, por exemplo, né? Então, e eles estavam envolvidos nisso, né? Então, é um filme que traz inúmeras formas para nós de reflexão do nosso cotidiano individual, do nosso cotidiano social, né? Do nosso cotidiano grupal, né? Enfim, esse é um tema muito atual e muito aceso. Mas depois a gente vai discutindo com vocês, vamos conversando, vamos ver o que vocês acham, né? E a gente vai vendo se a gente consegue entender melhor. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor, pela fala. Achei bem interessante. E coincidência ou não, às vezes a gente acha que é coincidência, mas às vezes tem um propósito quando o diretor escolhe alguns atores, né? E o próprio Fabrício Colini, que é interpretado pelo Franco Nero, o Franco Nero foi o que interpretou o icônico personagem Django. O Django. O faroeste Spaghetti, na época, na década de 60, e coincidentemente ou não, Django era um personagem também de guerra, né? Ele enfrentou a guerra civil racial na época e ele partiu para uma vingança, né? E a simbologia que ele trazia na época era um caixão sendo empurrado por ele, né? Então, ele trazia a morte, a simbologia da morte. Mas obrigado, professor, pelas falas, obrigado também, professor Rafael, por trazer cada um suas perspectivas. A gente vai agora abrir para um debate, então fiquem à vontade, quem quiser falar, ou até mesmo quem quiser escrever no chat ali, a gente vai aguardar. Então, a gente vai ter esse tempo para a gente dialogar um pouquinho a respeito das falas trazidas. Vamos lá, minha gente. Precisamos conversar para metabolizar. Acho que todos viram
o filme, né? E eu vi 3 ou 4 vezes esse filme, e eu me emociono cada vez mais. Clarice. Pode falar. Boa noite, pessoal. Para quem eu ainda não dei boa noite, queria parabenizar primeiro o pessoal do estágio básico pela organização do evento, parabenizar também as falas dos debatedores, acho que muito ricas. E, enfim, fiquei pensando algumas coisas, talvez destacar alguns momentos do filme, né, que tem relação com essas questões que estavam sendo trazidas. Esses dias eu estava vendo, passando na televisão, A Pele de Onagro, do Balzac. Então, também me lembrei, nesse sentido, essa promessa, né, de riqueza, de completude, e de um desfazimento da falta. E se de alguma forma isso estava também posto no Caspar, né, quando ele, enfim, a gente não sabe bem o que aconteceu na história dele com o pai dele. Agora aparece aquele super pai, eu acho, sendo oferecido a ele na figura do Hans Mayer, e na primeira cena que eles se encontram, o menino, neto, ele diz alguma coisa num sentido discriminatório para o Caspar, né? Sobre a origem dele, sobre a cor dele, alguma coisa assim, né? Que é também... Turco. Eu não lembro se era turco ou tunisiano, não me lembro. Turco, a origem dele, né? Então, eu acho que ele também se deixa seduzir naquele momento, quando criança, né? Por aquela família rica, aquelas posses todas que são oferecidas para ele, e desfaz aquela percepção. Quem sabe o Hans Mayer era um super pai, né? Ele não precisaria se haver com a sua própria história, né? Com falhas, com faltas, com o pai que ele de fato tinha. E eu acho que talvez isso também, de alguma maneira, ligou ele, foi ligando ele nessa história, na medida em que ele foi reconstruindo, e eu acho que, então, trazendo de volta, né, essa desmentida, essa forclusão, tanto da história do caso Colini, quanto da própria história dele. Então, essa é uma cena que eu me lembro, né? Outra cena que se destacou, acho que é um filme muito, muito emocionante, quando o quebra-cabeça vai sendo montado, né, quando as coisas vão se revelando. A cena final, né, do assassinato, né, a forma como o Colini, né, matou o Hans Mayer tal qual, exatamente, com as mesmas palavras, né, na mesma forma que ele havia matado o pai dele, né. E uma coisa que eu fiquei pensando também em relação ao retorno forcluído, como está sendo falado, e que ficou na minha cabeça, é, não sei, um suicídio, talvez, o que aconteceu com o casal, os filhos do Hans Mayer, né, a filha ou filho, não sei, não entendi direito se o menino e a menina eram filhos, né, da filha do Hans Mayer ou do filho naquele acidente de carro, assim, meio sem explicação, e que lá pelas tantas eles, então, entram dentro daquele caminhão, né, e se a gente podia, talvez, ligar nesse sentido, como um retorno, de alguma maneira, disso. Mas, enfim, só para lançar algumas questões aí para a gente seguir conversando. Aí, Rafael. Professor, é sempre uma honra te ouvir, né? Clarice, é muito bom te ouvir também, né? Eu fiquei pensando, né, algumas questões, enfim, enquanto o Roaldo trazia, né,
esta questão da forclusão, né? É muito bacana a gente estar aqui no Cine Horizontes, organizado pelos estagiários, e eu, enfim, coordeno um seminário de psicopatologia, né? E essa turma, especificamente, ela tem uma curiosidade, enfim, por saber as coisas, né? Eles são muito implicados, eles querem saber de onde vem, como é que é, sabe? O que é. E eu acho muito bacana esta curiosidade, né? Essa curiosidade é aquilo que fez, potencialmente, o Caspar poder decifrar esse enigma, enfim, né? Da história do Colini, né? Porque o Colini não falava, né? Ele precisava achar meios de defendê-lo, enfim, de alguma forma, de construir essa história, né? Para ele poder defender o Colini, né? E, enfim, e fez, a partir dessa curiosidade, com que ele fosse atrás, né? Eu fico pensando muito na turma de vocês, gente, também, né? Vocês têm uma curiosidade, né? Que ela é muito, mas muito construtiva, né? Então, muitas vezes, por mais que a gente devaneie, a gente vá para outros lados, a gente fale sobre outras coisas e tal, mas é muito bacana essa construção, digamos, de um pensamento em que psicopatologia, né, a gente vê circulando em todo momento. Não precisa ter o nome de psicopatologia, entendeu? A gente não precisa classificar uma pessoa entre perversa, neurótica, psicótica, né? A gente, simplesmente estando atento a esses movimentos, enfim, a essas fundações, a essas firmações de compromisso, a gente consegue conectar, né? E quando o Roaldo estava falando de forclusão, né? E que realmente, né? O processo colonizatório, ele tem um caráter de desmentida, né? Em que a gente apaga, né? Ou a gente faz de conta que não houve uma história anterior, né? Ou a gente não consegue ver pela nossa doença, né? E, a partir dali, a gente tapa os olhos e segue a vida como se nada tivesse acontecido. E, consequentemente, a história ela vai se apresentar, talvez na segunda, na terceira, na quarta geração, mas em algum momento ela vai se apresentar, né? Então, eu acho que esse filme ele tem vários aspectos, digamos assim, de histórias que podem vir a se repetir, enfim, a acontecer novamente. Por quê? Porque algo não foi dito, né? Então, o bacana é que o Caspar, ele funda novamente uma marca, digamos assim, ele descoloniza todo o pensamento, né, existente naquele tribunal, né, inclusive um pensamento discriminatório em relação à figura dele, né, porque agora vocês falaram da questão de ele ser imigrante e tal, e na Europa a xenofobia é muito forte, né, e sabiam provavelmente que ele era descendente de turcos, enfim, e na fala dos juízes, na fala dos promotores, enfim, todo aquele ar de deboche, toda aquela construção de algo que, enfim, que parecia que ele não podia fazer parte daquilo, né? E o que o Caspar faz? Buscando a história, buscando dados de realidade, buscando, amparado pelo pai, né? E pelo pai simbólico, né, Roldo? Ele consegue refundar uma marca, né? Ele consegue dar um novo sentido para tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então, enfim, é muito bacana ouvir vocês, porque a gente vai literalmente trabalhando, né? Rafa, não sem abdicar da sedução, supostamente, da Jocasta, né? Ou da mulher que o seduz, porque ela já sabia da trama. E ela se dirige a ele. Ela fala, tu é um nosso, como é que tu vai fazer isso com um dos nossos? Né? Isso, né? Então, esta é a sedução do incesto, né? Que pode dar, vamos dizer, prosseguir a forclusão do pai. E ele não, ele se mantém ao lado
do pai da lei paterna. Isso é muito interessante, muito bom isso. E isso é uma nova ordem simbólica, realmente, o Rafael tem razão. E, inclusive, buscando, né, para ser a parceira dele, a moça da pizzaria, né? A gente supõe isso, né? Parceira que eu digo parceira de luta, né? Não a parceira, né? Não sei, também não se sabe, mas de qualquer forma eu acho que ele vai ser um bom pai, esse moço, né? Durante o filme, sobre o papel da Jocasta ali, eu fiquei em dúvida se ela sabia desde o início, ou em que parte ela ficou sabendo, e como que ela trouxe isso, né? De certa forma, ela não queria manchar ali o nome do pai, né, do Hans, e ao mesmo tempo ela se manteve por perto dele. Qual é a opinião de vocês enquanto a isso? Que foi proposital ali, foi uma maneira de sedução realmente? Olha, como é bom conversar com vocês, tá, gente? Né? Ficasse em dúvida se a moça já não sabia, né? Eu tenho a impressão que ela, não sei se foi sabendo disso, né? Não se sabe direito, né? De qualquer forma, ele teve um amor juvenil com a moça, né? E ali que foi interrompido, né? Cria uma certa expectativa, né, da pessoa que vê o filme, que eles vão poder... Ela também sai de Londres, da Inglaterra, e sai separada do seu companheiro, né? E ela também funciona como uma sedutora. Depois ela fica claro, né, que ela quer, pela sua sedução, né, prosseguir a sedução do diabo, né? Ele vai ser um cara muito importante, muito rico, vai defender muitas pessoas, advogado importantíssimo, né? E vai andar de veleiro, etc., etc., né? E ele, vamos dizer, é muito interessante a reconstrução. E a reconstrução é porque, muito provavelmente, esse moço, apesar com todas as vicissitudes que padeceu, ele teve um bom pai e uma boa mãe. Essa é a minha sensação. Concordo nas suas palavras, Waldo, assim, sim, mas eu vejo uma questão importante em relação à Jocasta, que é o seguinte, né? A gente não pode esquecer que em mecanismos tão articulados como a perversão, né, a gente tem uma estratégia de defesa que é o quê? A desmentida, né? Eu não sei se essa moça ela tinha um real conhecimento da história, né, do Maier, ou se ela estava com a visão nublada, né? Porque isso é muito característico de organizações perversas, digamos assim, né? Em que muitas vezes tu tá ali, tu tá misturado e tu não sabe o que está acontecendo, e tu tá vivendo e a coisa tá na tua frente, né? Quando tu atende famílias, né? Acontece muito isso, a coisa está na tua frente, só que a gente consegue enxergar porque a gente está de fora, né? E a gente demora a enxergar enquanto terapeuta, né? Eu fico pensando para quem está e é fundado neste dilema, digamos assim. Eu não sei, para mim é uma dúvida, assim, eu não sei se ela utilizava esse mecanismo da sedução tão conscientemente ou se era algo fruto dessa neblina a qual ela vivia e que funcionava muito a serviço dessa desmentida, digamos assim, dessa situação de desmentida. Era uma neblina, assim, né? Concordo com a tua metáfora, Rafael, mas chega um determinado momento, ela diz para ele, né? Tu deves tudo a ele, né? Quem tu seria se não seria um advogado se não fosse por ele, não? E nesse sentido, né? Pouco a pouco, né? Vamos dizer, ela participa daí, eu acho que daí sim, já de uma forma um pouco mais voluntária, no engodo, né? Na tentativa de engodo. Elas, vamos dizer, elas são apêndices, nesses momentos, daquela figura diabólica do Fausto, né? Que quer comprar as coisas. Essa foi minha sensação, né?
E, bom, o destino dele... Tem uma para complementar isso, tem uma cena final, né, depois de todo o desenrolado do julgamento, que me parece que os dois, assim, o Caspar e a moça, essa neta, se reaproximam, né? E ela diz para ele alguma coisa assim, então eu também sou assim. Então, não sei, eu penso que tem oscilações aí, né? Tanto de uma posição mais deliberada dela, quanto também do império da desmentida. Eu acho que, né, quantas pistas tinham ali para que pudessem ser desvendadas ou negadas, né? Mas, enfim, eu acho que é uma história para que ela também incorpore e processe de alguma forma ou de outra. A gente tem uma pergunta no chat vindo da nossa colega Karen. O trauma vivido pelo Colline pode ter modificado completamente a sua personalidade? De que forma o trauma impacta o personagem? Aí, Rafa. Com certeza, né? Com certeza. O trauma ele pode modificar completamente a personalidade de uma pessoa, né? Por isso que a gente, quando trabalha, Karen, em psicoterapia, né? Por que é tão difícil, por exemplo, trabalhar em situações que nem o Valdo citou, assim, de violências extremas, né? Estupros, subtrações, algo extremo, né? Assassinatos, testemunhos, enfim, né? Porque esse tipo de impacto, digamos assim, ele muda completamente a vida de uma pessoa, né? E por que também a gente, cada vez mais, trabalha precocemente com o sujeito? Justamente para tentar minimizar algo que já aconteceu, vocês entendem? Digamos assim, a pessoa que procura terapia, ela não procura porque, eu tô legal, né? Tipo assim, não, tá tudo bem, eu vou fazer terapia porque todo mundo faz, é cool fazer terapia, entendeu? Não, a pessoa vem por algo ter acontecido, né? Algo ter acontecido, não necessariamente um trauma, né? Uma catástrofe, né? Mas, na minha compreensão, um trauma, né? Nessa ordem do Colline, com certeza muda totalmente a personalidade da pessoa. Eu concordo com o Rafael. No momento em que ocorreu o trauma para o moço, ele já devia ser um guri de uns 10 anos, 9, 10 anos. Né? E ele jogava futebol com o pai, etc. E tal. E naquele momento, vamos dizer, a vida dele, né, ficou parada. Ele não criou família, ele não se vinculou, ele não foi capaz de amar, né? Então, assim, ele não teve uma mulher, não teve filhos, né? Parou. E no momento em que ele executou a situação, não, acabou. Veja como é a pulsão destrutiva e a pulsão de morte. Podemos falar, teria sido ele estado culpado porque ele apontou para o pai. Quem é o pai? Ele aponta o pai. Todas essas situações existem na fantasia, né? E vamos dizer assim, a gente diria algo assim, só para fantasiar, que a neta, né, vai se tornar, talvez, no futuro, uma mulher infeliz. Se ela se perguntar sobre as razões da infelicidade suposta que nós estamos fazendo, né, a gente podia dizer, olha, vai te analisar. Né? Porque ela teria mais condições disso, essa sensação. Né? Agora, o Colline, né, coitado, ele não teve mais sentido a vida. Ele prosseguiu o assassinato, o suicídio de si seu, né,
no momento da morte, né, da mãe e da irmã, ele prosseguiu, ele se matou. Ele matou e se matou. É muito grave, né? Teve uma fala do Rafa ali que eu anotei, que eu achei bem interessante, quando ele traz o estranho na família, né? Quando você estava trazendo o viés do advogado, me veio muito daquele texto do Freud, quando ele fala do infamiliar, do estranho, Desmond Hyde, acho que era. Eu não sei se a gente se conecta um pouco com isso, e a gente até pode trazer esse estranho, a questão da guerra, eu acho que empunhada, introjetada dentro do povo alemão, né? A impressão que me dá é que existe algo latente e que se suspeita que qualquer um de nós poderia ter um traço desse nazismo. A gente pode ter esse viés também, esse pensamento de esse familiar. Não tenho dúvidas, Diego. Eu não tenho dúvidas porque, né, quando a gente vivencia tão intensamente como os alemães vivenciaram a questão das guerras, porque não foi só a segunda, né? Na real, todo o regime fascista, ele ascende justamente de uma Alemanha pós-Primeira Guerra devastada, né? Então, existe todo um trabalho, e mais uma vez eu vou usar o termo colonização, de colonização do pensamento, digamos, alemão, no sentido de que, bom, alguma coisa deveria ser feita e que eles não podiam ficar naquela situação sob os mandos e desmandos das potências da época, né? Então, eles tinham que fazer alguma coisa. E, para poder fazer alguma coisa, eles tinham que também promover uma limpeza étnica, digamos, na Europa, principalmente na Alemanha, mas a partir da Alemanha, né, nos países do entorno ali, do eixo, né? Que compunha depois, né, a Alemanha nazista, enfim, e que esse trabalho, digamos, de limpeza fosse realizado, né? E aí me vem uma questão que é a seguinte, né? Quando a gente discute racismo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente nunca coloca, por exemplo, o fato de que essa dívida histórica que nós temos com o povo negro, né, com os negros, ela fundou a sensação nestas pessoas de que eles eram estranhos no lugar onde eles moravam. Estranhos por quê? Pela cor da pele, no caso. Por isso, o racismo, né? Agora, hoje em dia, a bola da vez é o povo nordestino, né? Então, assim, a xenofobia também, né? Tipo assim, nordestino não trabalha, nordestino é analfabeto, nordestino... Então, estas marcas, por que eu estou trazendo isso, Diego? Porque essas marcas, elas potencializam a sensação do estranho, né? Na família ou no social, enfim. Então, acho bem bacana a tua pergunta, mas eu quero ouvir o Roaldo também, né? Porque, digamos assim, eu trouxe um lado, né? O Roaldo com certeza vai trazer a intensidade desse núcleo, no caso, né? Não, eu vi que a Magda ia fazer uma pergunta. Pode, faça. Boa noite, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu ia fazer um comentário, mas voltando, né, para a questão do Colini, não sei se vai, para não se perder, né, assim, o que o Rafael estava falando, né, mas eu vou voltar para o Colini e depois a gente retoma, então, porque pensando, né, nessa questão da marca do traumático, né, e de ficar preso ao trauma, né, porque o caso do Colini me fez lembrar muito também de um outro filme que é O Segredo dos Seus Olhos, com o Ricardo Darín, né, assim, um filme argentino belíssimo, né, e que eu fiquei pensando nisso também, né, que a história de um oficial de justiça que se aposenta e resolve escrever um livro sobre a história, né, de uma jovem que foi estuprada e assassinada. E aí ele vai atrás de e tem todo um desenrolar, né, nessa história. E no final, assim, vou ter que contar o final, assim, né, porque tem uma cena belíssima, né, no final, que ele então descobre que o noivo, né, dessa jovem que é estuprada e assassinada, sequestra e mantém o assassino em cárcere privado por muitos e muitos anos, né? Então esse oficial de justiça acaba descobrindo isso, né?
E tem uma cena no final do filme que eu acho belíssima, assim, porque ele chega no local e o assassino ele está preso, como se fosse numa prisão mesmo, numa jaula, né? E tem uma cena que eles filmam, então, o assassino atrás das grades, mas depois é o noivo atrás das grades. E é belíssimo porque é pensar assim, os dois estão presos a essa história, os dois estão presos a esse trauma, né? E que tu colocou, né, Raul, isso de que é tão intenso esse traumático que parece que só a morte resolve, né? Porque esse homem ia ficar e ele ia manter esse assassino em cárcere privado até a morte, né? Como se, bom, o fim é a morte mesmo, né? Como não tem outra maneira de se resolver esse traumático, né? Então eu lembrei desse filme, assim, porque essa cena para mim é uma das mais lindas do filme e que eu acho que ela é riquíssima, né? Porque eles não falam nada, né? Não tem nada a dizer ali, né? Mas diz tudo, né? E então a gente está falando, né, do efeito do traumático, né? O quanto às vezes isso mantém o sujeito aprisionado de uma forma que, se não for, né, pensado, elaborado, tratado, falado, né, o fim é a morte mesmo, né? Tanto que uma das falas, quando o assassino, quando esse oficial de justiça encontra, né, ele olha para o oficial de justiça e diz, por favor, diz para ele falar comigo, diz para ele dizer alguma coisa, né? Assim, o silêncio, né? Assim, esse mortífero que estava ali há tantos anos, né? Mas era só porque me fez lembrar também, né, desse outro filme que acho que vale muito a pena assistir. A Magda está sugerindo outro tema para o debate próximo ao Segredo dos Seus Olhos. É lindo esse filme mesmo. Dica anotada. Uhum. Mas tem uma boa conexão mesmo, né? Agora, a Magda trazendo seus olhos, ele tem toda uma composição poética em cima do filme. E ele tem um dos maiores plot twists que eu já vi, né? Que ele condenou não só o vingança, a morte é o silêncio, né? É o isolamento. Você não pertence mais, porque a morte para ele seria a solução de tudo. Então, tanto que o sofrimento real dele não é estar preso, mas não ter com quem falar, com quem escutar, ou seja, né, o processo todo. E é bem poético isso mesmo, se a gente for pensar. Exatamente, a sensação que dava que o maior sofrimento dele era ser ignorado pelo outro, né? Sim, eu acho que vocês se perguntaram aqui também, foi perguntado se o trauma influencia no desenvolvimento da pessoa, né? E aí está uma metáfora da resposta, né? Eles enjaulados naquela história sem fim, né? Condenados a uma situação terrível, tanto a vítima como o assassino, enfim, né? É trágico tudo isso. A Tarsila trouxe um comentário no nosso chat também. Também me chamou a atenção esta fala citada pela Clarice ao final do filme. Me parece que, de certa forma, ela se questiona sobre sua conduta ética e demonstra muita fragilidade diante da figura de Casper. Eu acho que quando trouxe, né, Clarice? Da neta, né? A Tarsila faz parte do meu grupo de Freud, lá dos sonhos. Prazer em vê-la aqui. Quem sabe ela pode se analisar, né? Nesse momento, seria uma oportunidade. Aquela moça, né? Com aquela tristeza, aquela impossibilidade ao se separar do seu namorado da juventude, né? A gente pode se perguntar sobre o destino dela, a não ser que ela reconstrua sua história, né? Ela poderá ser uma infeliz, né? Vamos supor. Ela já tinha se separado do seu marido, né? Enfim. Na questão da
da personagem, ela, como parecia que me deu, que ela vivia 2 lutos, né? A perda do pai e a perda da representação que ela tinha do pai, né? Claro, Aquele pai herói, porque Uhum. e eu acho que isso é bem característico tem outros filmes que retratam um pouquinho dessas figuras que eram nazistas e que hoje tentam se incluir no mundo, né? De uma forma mais pacífica. Ele sublima tudo aquilo que ele tinha na guerra de uma forma meio de pacificador, de doação, e foi o caso dele, né? Ele adotou o imigrante turco, ele doava, ele era um prêmio Nobel da paz, praticamente, né? Benfeitor. Um benfeitor, né? Então ele criou esse falso self para esconder o retrato Cidadão dele de que ele bem, tinha. né, gente? Cidadão de bem. A Tarsila também botou assim, acho que ela fala também, o que faço agora? Tipo contínuo? Quer falar alguma coisa, Tarsi? Eu particularmente não entendi a pergunta. Vou falar do celular aqui, que estão logados no celular. Acho que ela, de certa forma, acho que tenta algum conforto com ele ali no final, nesse diálogo, depois do julgamento, né? Acho que ela pergunta, tipo, no sentido, como eu faço agora? Como eu faço para continuar, né? E acho que ele diz, me ajudem aí, tipo, vida que segue, agora tu continua, né? Reveja, né? Eu entendo dessa maneira. Ela pede Ele diz para ela, tu conforto, és né, quem com tu ele. és, né? Ele diz, tu és quem tu és, né? Isso é uma metáfora. Ela vai ter que se haver consigo. Então, ela que prossiga, né? Eu vejo o quanto é difícil no papel dela, porque mesmo ela não concordando, ela deve essa lealdade ao pai, né? Então ela quis manter a figura paterna ali, o pai, é uma representação que ela tem, e ao mesmo tempo ela não necessariamente precisa concordar com aquilo dali, né? E, ao mesmo tempo, como eu olhando assim, analisando as atitudes dela, ela tentou manipular, mas ao mesmo tempo ela não impediu, porque ela viu ele vasculhando a biblioteca do pai dela, no caso, ela permitiu, de certa forma, né, essa descoberta. Então, até onde, né? E com certeza, sem dúvidas, eu acho que ficou um trauma muito grande para ela e também para Caspar, dificuldade em falar, mas acredito que teria que ser bem trabalhado isso para não refletir, porque já, de certa forma, estava refletindo ali na vida dela, né? Se ela sabia ou não, foi uma quebra muito grande ali, enquanto a representação do pai, né? E depois do companheiro. Eu me lembro, gente, de uma cena clínica, né? Eu atendia, enfim, na minha formação, na época da minha formação ainda, um adolescente de 12 anos, 13 anos, né? Chegou à terapia porque ele era muito desconectado, né? Então, ele tinha perdido o pai fazia cerca de 6 meses, o pai tinha morrido de complicações, né, do fígado e dos rins, estava com problemas na escola, enfim, aquele combo clássico, né, de encaminhamentos para terapia de adolescência, né? Só que com plus, né, da perda do pai, né? Que era um pai muito presente, era um pai muito bom, né? Segundo ele, segundo a mulher, no caso, né? A viúva. E o que acontece? Na medida que eu fui atendendo, acompanhando esse menino e tal, né? Era uma família que aderiu ao tratamento, tudo aquilo, eu fui percebendo que havia algo, né? Digamos assim, muito escuso, assim, algo que estava ali na minha frente, enfim, e eu não sabia o que era, mas era assim, vinha simbolizado no guri. O guri era um guri que estava se envolvendo com amizades barra pesada, e o guri não tinha o perfil, né? Mas ele se envolvia com uma gurizada barra pesada no lugar onde ele morava, que não era uma vila, mas ele ia para a vila para se envolver com essa gurizada, começava a se expor em situações de perigo, pichando muros, enfim, foi pego pela polícia, enfim, uma série de coisas.
mas o guri não tinha um problema de conduta, né? Então, vinha esse questionamento, o que está se passando? E aí, um dia eu fui chamar a mãe para conversar, como o pai tinha falecido, e na conversa com a mãe chegou e disse o seguinte, mas eu nunca te contei do que o pai morreu, né, Rafael? E eu não tinha, digamos assim, eu não tinha perguntado, porque eu acho que foi tão traumático, né, me conectar a essa perda, esse luto do guri, que eu não, por alguma razão, enfim, o guri já estava, sei lá, quase um ano comigo em terapia, 2 vezes por semana, eu não perguntei, né? E ela vinha conversar comigo seguidamente, 1 vez por mês, pelo menos. E aí ela chega e diz para mim o seguinte, o fulano, ele era cocainômano, ele era usuário de drogas injetáveis. E ela falou aquilo, assim, seria como se, plim, né? Tipo assim, plim, né? Por quê? Porque o não falar... E daí eu perguntei para ela, tipo assim, tá, mas... E as crianças sabem, né? Chamava de crianças, né? O guri era um adolescente, a irmã tinha 17, mas eram as crianças dela, né? Tá, e as crianças sabem disso? Não, eu nunca quis falar para eles esta questão em relação ao pai, para não... ela usou um termo, digamos assim, para não apagar a lembrança boa que eles têm do pai. E aí eu cheguei e disse para ela o seguinte, tu vai contar. Como assim eu vou contar? Não, a gente vai contar. Eu tô contigo, a gente vai contar, só que tem que contar. Por quê? Porque essa altura do campeonato, a guria estava se envolvendo com um assaltante, né? A filha mais velha já estava namorando um assaltante, ou seja, os dois estavam flertando, digamos, com acting, né? A questão da transgressão, né? Eu não estou julgando o dependente químico, mas eu estou julgando a ilegalidade e o segredo, né? Daquilo que não é falado, né? E aí, um dia ela conta para os dois, né? Esta questão do uso do pai, né? E conta que o pai, inclusive, morreu em decorrência do uso abusivo de cocaína injetável, porque daí ele pega uma hepatite, né? Enfim, né? E se compromete. E o que acontece? A menina, né? A filha, ela continua a relação com o assaltante e o guri, imediatamente, ele se deprime, né? E vem por uma questão mortífera também, né? E aí, Magda, quando a gente fala não só da questão do enjaulamento, né, desta coisa das prisões, enfim, me veio a cena desse menino, assim, o quanto ele escolhe se prender, né, junto com esta decepção, digamos assim, junto com esse assassino, digamos, né, a droga que assassinou o pai na fantasia dele, né. E o quanto ele começa a viver essa vida mais deprimida, digamos assim, uma melancolia bem grave, né? E não consegue sair disso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a revelação de um segredo, né? Ela faz com que necessariamente provoque algum tipo de reação nos envolvidos, né? E uma delas pode ser, inclusive, da neta do Maier dizendo o seguinte, tá? E olhando para o Casper dizendo assim, tá, e agora o que eu faço? Segue tua vida. Mas aí que tá, como é que ela vai seguir a vida? Se todo o ideal dela foi destruído, entendeu? Por isso que eu vou na tese de que talvez ela não soubesse que esse avô, soubesse conscientemente que esse avô ele tinha alguma coisa escondida, entendeu? Porque seria como tu literalmente paralisar, né? E talvez, como o Roldo falou, a sugestão mais saudável seria dizer para ela o seguinte, querida, agora é o momento de tu te tratar, entendeu? Tipo, vai se analisar, né? Enfim, porque justamente, né, é essa paralisia diante da revelação do segredo, né? Ou do contato, digamos, com esta questão, né? Gente, muito bom. Nosso assunto de hoje foi bem além, não foi tão além do horário, mas chegamos praticamente pontual. Passamos 1 minuto apenas. A gente queria parabenizar
parabenizar e agradecer a vocês por ter trazido suas perspectivas, esse diálogo que ele flui tão bom, né? E a gente teve vários insights. Então, obrigado, professor Roaldo, por participar, professor Rafael também, Clarice por estar aqui nos apoiando sempre, né? E obrigado a todo mundo que participou hoje do nosso Cine Café. Então, boa noite a todos, espero que tenham todos gostado. Até mais, até o próximo encontro. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Grato pelo convite, tá? Abraços para todos. Abraço. Tchau, tchau.